Então, como eu havia dito, né, eu fui recebida hoje também num ambiente diferente e com um grande amigo, viu? Ó, de longas datas, Tempo, né? que a gente se conheceu através da comunicação, mas hoje nós estamos aqui num cenário completamente diferente. Verdade. Divaldo Guise. Obrigado. Seja bem-vindo ao nosso programa e eu estou me sentindo muito bem aqui também, viu? Foi uma alegria receber teu convite, né, para fazer esse trabalho tão diferente que as pessoas estão acostumadas, o público, né, está acostumado a me ver fazer, mas os amigos queridos, como você, né, já sabem que eu tenho lido com esse tipo de atividade já há alguns anos, né, e como foi um convite seu, eu não pude recusar. Não é para todo mundo. Atirar um mago do armário. É verdade. E como é que surgiu essa coisa, essa diferença na sua vida, né, Divaldo? Porque hoje você se dedica a isso. Sim, sim. Eu comecei a lidar com o tarô e com a astrologia, com o chamado esoterismo ainda na década de 90, né, 80, 90. Lá se vão mais de 25 anos, né, como um instrumento de autoconhecimento, que é assim que eu acredito que isso é, né, um instrumento de autoconhecimento. Então, a princípio, como todo mundo, surgiu como curiosidade na minha vida. Alguém que falou, você já foi, você já experimentou, já conheceu, e eu fui de curiosidade. Aguçou a curiosidade, né? Aguçou a curiosidade, e eu comecei a ver que aquilo, depois conheci pessoas muito legais, muito bacanas, que mudaram a minha vida literalmente, né, através dos oráculos, da astrologia. E você passou a estudar isso? Passei a estudar, passei a me dedicar profundamente, fazer cursos, né, aí palestras, congressos, e comecei eu mesmo a estudar como um instrumento de desenvolvimento pessoal, né, meu. Lógico, os amigos fazem uma pergunta. Aí começa a surgir também um pouco até de responsabilidade de ajudar outras pessoas, né? Sim, porque a responsabilidade é muito grande. Isso aqui não é brincadeira, né? Eu até nunca me imaginei fazendo o que a gente está fazendo aqui, né? Eu tive até uma certa resistência, né? Vamos fazer previsões, né? E eu falei que eu não gosto de previsões, né? Às vezes eu dou curso de tarô, dou aula de tarô, atendo tarô e com astrologia também, e eu falo assim, eu gosto de falar sobre cenários, e não sobre previsão. Eu acho que previsão tira de nós a responsabilidade que nós temos. E como terapeuta, porque eu chamo o meu método de trabalhar com o tarô astrológico e terapêutico, né? Nós vemos no tarô e na astrologia grandes ferramentas para que nós possamos despertar a nível de consciência, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer. E o mundo está precisando disso, Com né? certeza. Quando a gente fala de uma questão apenas adivinhatória, vamos fazer uma previsão, vamos adivinhar o que vai acontecer, nós estamos tirando a nossa responsabilidade e colocando no mundo externo, colocando do lado de fora. Tá ruim porque a economia tá ruim porque o governo tá ruim. E você, né? Qual o movimento que você está fazendo para melhorar? Você está fazendo para melhorar, porque cada um de nós tem seu papel. Vamos começar, né? Você falou que vai abrir uma mandala, não é isso? Para fazer um panorama geral do que o seu tarô tem a dizer. Isso. A gente falou que você quer um panorama, a gente quer que a gente olhe a situação do momento, do país, né? Do país, do estado, né? Da cidade. Principalmente porque a gente está entrando no ano de 2019, que você até, em off, a gente já falou que é um ano regido por Marte, e as pessoas já ficam assim, nossa, Marte é o planeta da guerra, né? E já todo mundo fica com a pulga atrás da orelha. Mas é um ano de governo federal novo, né? Com muita gente nova no Congresso, no Senado, com um governador que surgiu assim, né, e de repente ganhou com uma margem de segurança muito grande. Então, muita gente nova nesse cenário político, até mundial, né? Mundial. E esse cenário que a gente poderia abrir falando, né? O que isso significa? Todos esses nomes novos, toda essa modificação nesse mundo que a gente está vivendo. Então tá. Então nós vamos fazer assim, como se fosse uma consulta mesmo. Eu vou abrir a mandala, né? E
você vai estar representando aqui, né, a nossa consciência coletiva. Responsabilidade. Você, como uma comunicadora, né, uma pessoa que está trazendo as questões, né, você vai ser a consulente representando essa consciência coletiva. Assuma a responsabilidade. Assuma Vamos essa lá. responsabilidade para você. Então, vamos lá. Tem aí um minuto, né, de você... Um ritualzinho só para a gente mentalizar esse momento, mentalizar, né, as questões que são importantes para a nossa vida, para o nosso momento de vida, né, e pedir que o tarô, os astros, nos orientem, nos dê um conselho, né, e nos dê principalmente sabedoria para que a gente possa receber e compreender essas mensagens que serão recebidas. Aí eu preciso que você tire 13 cartas, já me dando na 13. sequência. Isso. Vamos lá. Não precisa contar, deixa que eu conto para você. Nós estamos montando uma mandala astrológica, onde cada posição de carta representa um signo do zodíaco e uma região, né, das nossas vidas, digamos assim. Também, como a gente não está falando nós não estamos falando de uma pessoa em especial, nós estamos falando da consciência coletiva, nós estamos falando da nossa cidade, do nosso estado, do mundo. Bacana. E a carta que sai na síntese do jogo é a carta do mundo. Olha. Né? The Universe. The Universe, né? É a carta que é chamada também de universo, nos tarôs mais tradicionais, chamada da carta do mundo, né? Essa carta, ela é a síntese da nossa leitura, que ela vai colorir todo o restante, né? Todas as cartas vão receber o colorido da energia dessa carta. E o que essa carta diz, né? Ela fala de um fechamento de ciclo, mas um fechamento de ciclo com um olhar adiante, com um olhar à frente, né? Ou seja, é um momento de colher frutos, né? De colher frutos e olhar para frente. O ciclo, né? O mundo precisa evoluir, as pessoas precisam crescer, as pessoas precisam evoluir. E para isso, aí nós temos aqui na casa 1 do jogo a carta da justiça, né? A justiça aqui tem a ver, né, ela também chamada de ajustamento, né? Os tipos de ajustes que nós precisaremos fazer, que o mundo e as pessoas, seja partindo da vida econômica, política, social, do mundo, do planeta, planetário, da realidade planetária para a nossa realidade de país, para a nossa realidade de cidade, para o nosso micro-universo pessoal. Precisamos viver um momento de ajustes, né? Ajustes precisarão ser feitos, né? A justiça, no sentido também literal da palavra, vai ser uma questão de ordem forte nesse ano de 2019. Né? Um ano onde as pessoas irão colher aquilo que plantaram, né? E pagar por aquilo que fizeram de certo ou de errado. A gente tem já visto, né, no nosso país um pouco isso, coisas que a gente nunca tinha visto antes, né, Divaldo? Eu costumo dizer que o cenário já está mais ou menos desenhado, né? Quando a gente fala eu volto a dizer, eu não gosto de falar de previsão, eu gosto de falar de cenário. Sim. Né? Porque o cenário é o mesmo, mas as pessoas podem reagir de forma diferente. Né? E esse cenário já vem se desenhando há algum tempo. Nós temos já há alguns anos, alguns planetas a nível astrológico entrando em posições no céu importantes que vem trazendo à tona toda essa questão, né, da corrupção, da desonestidade, né, das coisas que não estão acontecendo de forma correta e agora precisam ser reveladas e refeitas, né? Precisamos reencontrar o equilíbrio. Mais do que nunca precisaremos ser criativos. Temos um mago na casa 2. O brasileiro costuma ser, né? Não sei o resto do mundo, mas a gente aqui... A nível da nossa realidade aqui, no mundo inteiro, nós estamos com um outro trânsito astrológico importante que vai durar mais alguns anos aí pela frente,
que é o planeta Urano, que é o grande revolucionário do zodíaco. Né? Para você ter uma ideia, Urano foi descoberto lá na época da Revolução Francesa. Né? Toda vez que Urano fez um movimento importante no céu, nós tivemos grandes transformações no mundo. A Revolução Cultural de 50 anos atrás, quando as mulheres queimaram os sutiãs, né? E várias coisas que vão acontecendo. Urano... A chegada do homem à Lua. A chegada do homem à Lua, exatamente. Então, 2019 é um ano de grandes descobertas científicas, principalmente ligadas às Chegou a me arrepiar. Principalmente ligadas às questões da saúde. Nós teremos revelações importantes a nível de saúde, genética, né, desenvolvimento genético. Já está se falando nisso aí também do chinês que desapareceu, né? É verdade. Deram um fim no rapaz. Então, assim, nós precisaremos ser cada vez mais criativos. A nossa forma, Urano está entrando em Touro. O que é Touro? Touro é tudo que é sólido, tudo que é matéria, palpável, dinheiro, nosso trabalho, nossa forma de ganhar a vida, né? O nosso dia a dia, né? Tudo aquilo que a gente dá valor na vida, precisamos rever esses valores. Sim. A justiça passa por isso aí. É preciso parar a destas. Você gasta muito, está na hora de gastar menos. Está na hora de rever a forma como você gasta dinheiro. Está na hora de rever a forma como você ganha dinheiro e que finalidade você dá ao seu dinheiro. Você está feliz com a forma como você ganha dinheiro? O consumo consciente. O consumo consciente vai estar em alta, tá? Vamos precisar rever a nossa forma de nos relacionarmos com o nosso vizinho. Isso serve para nós, no nosso micro-universo. Nós temos a carta do enforcado aqui na casa 3, que é a casa das comunicações, a casa da comunicação. Né? O enforcado, as pessoas quando veem nos filmes, nas novelas, aparece um enforcado, alguém vai morrer. Não é nada disso. Esquece, mito. O enforcado, ele está de pendurado, ele está de cabeça para baixo, né? Porque ele tem uma nova forma de ver o mundo. Ele precisa ver o mundo sob uma nova ótica. Ele precisa se pendurar de ponta cabeça, né? Para ver o mundo sob uma nova ótica. Esse é o recado do enforcado para nós, para 2019. Show. Né? Precisamos fazer mudanças no nosso meio ambiente, nas nossas relações, na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso bairro. Tá? As emoções continuarão sendo muito questionadas. Né? As emoções que eu digo, as más emoções, as emoções, a instabilidade das emoções, as coisas que acontecem por baixo do pano, as mentiras, o preconceito, o medo, as fake news, elas precisarão de tratamento especial, né? Precisamos trazer o sol, né? Precisamos trazer a luz para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Então, estamos de sol na casa 7, que é a casa de Libra, que é a casa dos relacionamentos. Né? Isso é muito interessante, que ela está fazendo oposição à carta da justiça na casa 1. De novo, a justiça trazendo a verdade à tona. E sempre que eu falar isso, nós estamos falando tanto a nível planetário, quanto Brasil, quanto Estado, quanto cidade e quanto nossa vida pessoal. Né? Esse é o cenário que se apresenta para nós todos. Né? Também, de novo, precisamos trabalhar a nossa fé. Né? E fé não tem nada a ver com religiosidade. Não estou falando de religião, né? Se bem que esse é um tema lá para frente. Né? Mas vamos falar de fé no sentido de fé em nós mesmos, de fé no próximo, de fé no Lembra daquela música? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Exatamente, exatamente. Precisamos ter mais esperança, precisamos ter mais fé, precisamos ter mais otimistas. Né? Nos diz de novo a carta da estrela que está aqui na casa 5, que é a casa de Leão, né? Que tem a ver com o ego, que tem a ver com a nossa autoafirmação, dizendo, mais uma vez, precisamos nos despojar de tudo que é velho. Tudo que é velho no sentido de arcaico, de antiquado. Tá? Sim. Precisamos renovar nesse sentido. Tá? Então, e depois nós temos aqui uma outra carta que é o eremita, né? Falando que onde é que nós vamos encontrar essas soluções? Dentro de nós mesmos. Né? Vai ser um período, vai ser um ano, digamos, de bastante, onde as pessoas precisam olhar para dentro de si mesmo, né? Nosso grande mestre. Mas isso é meio complicado, assim, Divaldo, olhar para dentro, mas não só assim, poxa, eu estou certo, mas reconhecer os erros. Sim,
Porque meio que a gente fala assim, não, a gente, né, tem que se interiorizar, mas a gente fazer a meia culpa, né? Eu frequento lá o meu templo, eu pratico, eu tenho as minhas, mas na hora de olhar eu tô certo e o outro tá errado. Isso, é fazer menos julgamento, é ser menos crítico, né? Olhar para dentro quer dizer qual é a sua responsabilidade nisso, qual é a nossa responsabilidade nisso, né? É olhar para dentro, como diz o nosso grande mestre Jesus, né? Amai-vos uns aos outros, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito com você também. Sim. Né? Não essa coisa das exceções, mas eu posso, mas o outro não pode. Né? Então, assim, é um momento de olhar para dentro nesse sentido. O que você gostaria fazer essa mudança. E fazer para o outro também. Tá? Até porque nós temos aqui, ó, você falou mudança. Na oposição disso, nós temos a carta da morte. A carta da morte, ela fala, né, de mudanças, né, muitas mudanças. Ela está na casa 12, que é o grande desafio, né, digamos assim, é o nosso desafio para esse momento, é a morte. A morte, ela vem como sentido, ela é do signo de Escorpião, né, e o Escorpião é um signo que veio ao mundo, a gente estava conversando em off aqui, para se transformar. É um signo até injustiçado, que as pessoas falam assim, antissocial. Escorpião torce assim o nariz, faz cara feia, porque são pessoas em transformação. Os escorpianos são pessoas em transformação, são pessoas de uma profundidade, de uma densidade muito grande, que às vezes não tem maturidade. São mal compreendidos. Né? Não há maturidade suficiente para entender aquela necessidade de mudança da própria pessoa, que precisa também lidar com isso. Mas, enfim, de uma forma geral, todos nós precisaremos estar lidando com essa nossa capacidade de mudança, né? Então, temos que ter o jogo de cintura do mago, temos que ter o desprendimento, o despojamento aqui do enforcado, para que, né, ou seja, olhar o mundo sob uma nova ótica, sermos menos críticos, termos mais fé, porque mudanças serão necessárias. É impossível se continuar com as velhas receitas. Todos nós teremos que mudar as nossas velhas fórmulas, né? Então aí vamos de Raul Seixas, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É isso que nós vamos precisar trabalhar em 2019. Você acabou de me chamar uma atenção para como a gente fala, né, em relação ao tarô que você utiliza. Explica pra gente. Método, né? É um método, né? Eu basicamente trabalho com a junção de dois métodos e acabei criando um método que chama-se astrológico terapêutico, né? Porque astrológico, porque ele usa as referências da astrologia, os trânsitos dos planetas no céu, né? E a gente faz uma análise comportamental do teu mapa, do teu signo, do teu mapa astrológico, dos teus trânsitos. E terapêutico, porque tudo isso é uma grande ferramenta de autoconhecimento, né? Para que você se entenda emocionalmente, psicologicamente. E como eu disse, quando a gente conversou em off, diferentemente do tarô adivinhatório, por isso que eu não gosto da palavra previsão, eu falo de cenários, né? A gente, através do tarô terapêutico, nós trazemos a responsabilidade para dentro, para nós. O que eu posso fazer? Quais são as minhas crenças limitantes que me impedem de crescer, que me impedem de evoluir? E quais ferramentas, quais habilidades eu tenho para crescer e para superar as dificuldades que se apresentam naquele cenário? Show. Então a gente continua, né, na mandala que a gente abriu no bloco passado, falando da justiça, da criatividade, né, que o ser humano precisa explorar esse ano que está se aproximando. E a carta central que você chamou de o universo, que meio ela tá no meio de tudo aí. Tá no meio, né? Engraçado que ela saiu justamente. Exatamente, você pediu assim um panorama. Panorama. É a famosa sincronicidade, as coincidências que não são coincidências. Sim, né? sim. A carta do universo, a carta do mundo, tá aqui eu boto a tradicional aí em cima, né? Ela é uma carta que fala de final de ciclo, um grande finale, né? Não estamos falando do apocalipse, né? Mas estamos falando sim da necessidade. Você vê que é uma carta bonita esteticamente, ela tem uma coisa assim, né, de um final feliz.
né? Mas esse final feliz depende de nós, né? Essa carta, ela também, ela rege, né, movimentos de expansão, de crescimento, tá? Mas para isso, nós precisamos cumprir esse dever de casa, que está sendo ali ordenado basicamente pela carta da morte, né? Que é uma carta que fala de mudanças e transformações externas. Que também seria um fim de ciclo. Um fim. Né? Você ciclo. morre... A morte... Não a morte humana, não né? É a morte física. Né? Você vê aqui no baralho tradicional a imagem do ceifador. Ele está limpando o terreno para uma nova colheita. Legal. Tá? Você vê que ele está limpando. Aí ali tem algumas cabeças, ossos humanos, quer dizer assim, cabeças vão rolar. Né? Já estão rolando. Já estão rolando. Aquilo que não presta, aquilo que não serve mais para esse novo cenário que se apresenta, vai dançar em todos os aspectos, ok? Perfeito. Então, continuando, aí sim, quando a gente chega na casa de Escorpião mesmo, que é a casa das crises, né, nós temos duas cartas, na casa 8 e na casa 9, importantíssimas, que é o julgamento, né, e a torre. Ou seja, são cartas que falam de rupturas, que falam da quebra daquilo, né, do status quo, daquilo que já está definido, os velhos modelos, de novo, como eu falei para você lá no início. Aqui sim a gente fala de conflitos religiosos, aqui sim a gente fala de crises políticas e econômicas, que serão bastante intensas no mundo todo. Isso teria a ver, por exemplo, até mesmo com o cenário nacional, até mundial, né? A gente tem reparado, Divaldo, que o mundo, ele está saindo um pouco do extremismo da esquerda, vamos falar assim, para ter um extremismo de direita, né? Seria mais ou menos esse conflito aqui? Esse conflito. Porque teve uma geração toda que veio com uma ideologia, com um perfil, talvez, né? Completamente diferente do que vai entrar agora. Sim, exatamente. É um conflito também. Lembre-se, nós temos duas cartas que falam de final de ciclo, né? No tarô. Nós temos o mundo, o universo, que está na síntese do jogo, como eu disse, é um fechamento de ciclo olhando para frente, olhando para o futuro, né? O que a gente pode ser melhor daqui para frente. E nós temos o julgamento, né, que fala do julgamento final, do juízo final, né? Esse é um fechamento de ciclo olhando para trás. É hora de olhar para trás, rever todas as nossas experiências, aquilo que serviu e que não serviu, né? Abandonar a bagagem inútil, o peso morto, para poder seguir em frente. Porque tem muita coisa boa também. Tem muita coisa boa que precisa ser aproveitada, né? E a carta, perdão, eu botei uma carta errada aqui, a carta da torre, que está aqui na casa 9, que é a carta é a casa da diplomacia, é a casa, né, que se refere ao mundo exterior, né, as nossas relações com o mundo exterior mesmo, com os outros países, a carta da torre. Então, falando das relações internacionais, tudo aquilo que está construído sobre bases falsas irá ruir. Né? E também nas nossas vidas pessoais, tudo aquilo que está construído sobre bases falsas, ou seja, aquilo que você construiu, né, imaginando que fosse o ideal, né, mas é falso, mas não é verdadeiro, não é de coração, não tem, né, a verdadeira intenção de fazer bem a todos à sua volta, vai ruir. Né? Vai ruir para que o novo renasça. Aí falou, puxa vida, Divaldo, esse jogo está pesado, né? Esse jogo está... Mas na casa 10, que é, digamos assim, a casa de Capricórnio, que é a casa de aquilo que eu brinco com os meus clientes aqui, que é a carta do que eu quero ser quando crescer, né? Se a gente pode falar do futuro, tem uma carta ali muito positiva, que é a carta da força. E a carta da força é uma carta que fala de diplomacia, negociação. Vai ser precisa muita negociação e entendimento, ou seja, existe toda uma possibilidade de nós chegarmos lá, né? Fazendo, né? Nós temos todo o caminho da diplomacia ainda é o melhor caminho, né? O caminho, né, do entendimento, do diálogo, vai ser necessário muito entendimento e muito diálogo. Também, por ser uma carta de leão, nós teremos egos exaltados, né? Nós teremos muitos líderes vaidosos, né, excêntricos, né, querendo aparecer, querendo dar muito na mesa, mas esse não é o caminho. Quando você vê a carta
da força, você vê o baralho tradicional ali, você vê uma mulher dominando um leão, e você vê que o rosto dela está sereno, ela não faz força, porque é o caminho da força que se refere ali, é a força... Não adianta gritar. Não adianta gritar, é no jeitinho, é no jeitinho. É com diplomacia. Com diplomacia. Nós temos aqui na casa 11, né, que tem a ver também com a questão, o futuro, né, as famosas... Né? E tem a ver com as relações. Essa casa é a casa de Aquário, que tem a ver com as relações, com o social. Nós temos de novo ali uma carta que fala de conflitos, né? Uma carta que fala de conflitos e algumas tensões que irão acontecer muito em função dessa questão que eu disse lá no início, da necessidade de aceitação do outro, de aceitar o outro com as suas diferenças. Aí eu vou cutucar você e o tarô, né? Essa questão toda de conflitos que você está falando, a gente pode pensar até essa aqui, a diplomacia, isso. Aqui essa coisa as de as tensões políticas, guerras. É possível, é bem provável que nós tenhamos guerras, né? É bem provável. Essas guerras vão começar, vão se iniciar, né? No âmbito social, movimentos sociais, greves, né? Manifestações com relação a... Não a guerra que a gente está acostumado a ver com soldados... É possível também. Eu digo assim, essas guerras com os soldados, com as bombas, elas serão consequências dessas mobilizações populares, né? É um período, é um ano, eu não diria só 2019, um pouquinho à frente, 2019, 2020, são anos muito... E como é um ano regido por Marte, que é o deus da guerra, como eu falei, né? Para o pessoal que gosta do sincretismo, né? Com as religiões afro, é um ano de Ogum, que também é o soldado, Senhor da guerra, né? Senhor da guerra. Mas então, tem essa questão do conflito, mas do ponto de vista positivo também tem a questão da nossa capacidade de conquistar, de fazer, né? De fazer o nosso melhor, né? De lutar por aquilo que nós queremos. Então isso vai estar muito em destaque nesse ano de 2019, o que pode gerar, o que certamente irá gerar conflitos sociais, digamos assim. No Brasil, por exemplo, a gente pode ter povo na rua. Pode ter povo na rua, né? Se bem que no Brasil eu vejo essa situação acontecendo bastante, né? Nosso novo presidente vai ter que, né, aprender a ser diplomático, né? Vai ter que baixar a bola e vai ter que aprender a ser diplomático. Então, algumas rupturas podem acontecer, né? Exatamente. Não sair falando o que bem entende, né? Está representando uma nação, o pé na né? porta porque ele está representando uma nação, ele precisa de fazer ajustes. A primeira carta que eu falei para você, como todos nós, ele vai precisar fazer ajustes e buscar equilíbrio nas relações, né? Nós temos a carta de Libra na casa 1, que é a carta da justiça. Libra é relacionamento, Libra é conversa. Vamos ver cá e vamos conversar, vamos nos entender. E na casa de Libra nós temos o Sol, né? Ou seja, precisamos botar luz sobre os problemas, sobre os assuntos que precisam ser resolvidos. Okay? Divaldo, nosso tempo infelizmente é curto, né? Mas a gente poderia pedir ao tarô uma mensagem para o povo friburguense, né? Para nossa cidade. Lógico. Como que a gente faz, como a gente pode fazer isso? Vamos fazer o seguinte, você vai representar agora o povo friburguense. Responsabilidade demais isso, Vamos viu, gente? Vamos pedir aqui uma mensagem para o povo friburguense. E aí a nossa terrinha, aí eu tenho que tirar... Você me dá 4 cartas. 4 cartas, vamos lá. 1, 2... Vamos abrir um pouquinho para cá. Isso, mexe à vontade. 3... Esse aqui. E 4. Caramba, né? Olha só, a mesma carta que está como desafio aqui na mandala é a carta da morte. Tá na cima. Essas 3 cartas de cima nós poderíamos dizer que chamamos o momento, né? E aqui nós temos o conselho, né? E o nosso momento é de vulnerabilidade, é de fragilidade.
né? Porque em vários aspectos, né? A nossa cidade, a nossa região está bastante fragilizada e bastante vulnerável. É preciso que a gente se una, é preciso que a gente também peça, né, na paz, no amor, na serenidade, na diplomacia, por mudanças. As mudanças são necessárias e urgentes para que a nossa cidade possa se reerguer. Né? A nossa cidade está bastante sofrida e precisa se reerguer. Como é que nós vamos fazer isso? Mudando, né, a velha forma de fazer. A carta da roda da fortuna que está aparecendo aqui. O que é a roda da fortuna? São os movimentos, né, que precisam ser feitos. De novo, né, eu falei de Urano, e essa carta é regida por Urano e Júpiter, né? Fala mudança e expansão, mudança e crescimento. Precisamos renovar. Os velhos modelos não funcionam mais. Então, gente, é ano de votar diferente, é ano de agir diferente no seu trabalho, na sua comunidade, no seu bairro, na sua rua, nas suas relações com sua família, com seus filhos e amigos. É um ano para que a gente reveja todas as nossas posições, para que a gente possa crescer, para que a gente possa seguir em frente. Muito obrigada, né? Primeiro por você ter aceitado o convite, né? Você perguntou pro tarô se ele deixava, ele deixou. Muito obrigada, né, ao tarô. Desde que fosse essa abordagem nova e diferente, mesmo, sim. Isso mesmo. E é muito importante a gente ter essas informações, né, Divaldo, saber como lidar aí com esse 2019 que está chegando, está na beirinha, e a gente precisa se posicionar também, né, como ser humano, como cidadão, como pessoa, e acho que através de todos esses conselhos que você foi falando, acho que deu uma mexida em todo mundo. Luciana, eu volto a dizer, né, o tarô terapêutico, a astrologia são ferramentas, né? Como eu digo, eu costumo falar para os meus clientes que aparecem aqui, você dirige, você usa aquele aplicativo para dirigir, ele diz para você, o aplicativo fala, a 100 metros vire à direita. Né? Se você não virar, o que ele diz? Recalculando a rota. Opa! Né? Então, o mapa, o tarô, são só mapas, mostram o caminho, mostram o cenário. A forma não te dá ordens. Não te dá ordens. Entendeu? Então essa coisa, por isso que eu disse que eu não gosto de previsões, né? Ele mostra o cenário, mas você pode fazer a diferença, nós podemos fazer a diferença dentro daquele cenário. É nisso que eu acredito e é nisso que eu espero que todos depositem suas energias, sua vontade, aquela esperança de ano novo, vida nova. Sim. Ela está aí presente, apesar de qualquer cenário que se apresente, depende de nós. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, Divaldo. E até a próxima, viu? Obrigado. Com certeza terão muitas ainda esse ano.